Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula dessa nossa reta final, rumo ali então ao concurso do ICMBio. Bom, se você já é aluno Soma, vamos seguir aqui então os nossos estudos sobre vários temas diferentes. Hoje a gente vai abordar um tema que tem grandíssimas chances de cair aí no seu concurso. Se você está no YouTube acompanhando a gente pelo canal do Soma e ainda não é aluno do Soma, entra lá no site do Soma, www.soma.com.br, e veja lá todas as oportunidades de cursos que a gente tem. Tem assinatura limitada, tem o curso específico para o ICMBio e vários outros cursos super completos para te ajudar aí, então, nessa sua preparação rumo à sua aprovação, beleza? Então entra lá, não deixa de fazer isso, vai te ajudar bastante, te garanto. É a plataforma mais completa em termos de assuntos específicos da área de meio ambiente, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre os conselhos gestores de unidade de conservação e essa participação da sociedade na gestão de unidades de conservação. Deixa aí para vocês minhas redes sociais, né, o meu Instagram, para vocês já seguirem e acompanharem lá tudo que a gente posta ao longo do tempo em relação a esses temas ambientais, beleza? Vamos lá começar aqui então. A gente vai falar primeiro, né, eu vou dar um panorama geral aí para vocês do que é a participação da sociedade dentro das políticas ambientais no Brasil de uma forma geral. Então, eu vou te trazer uma porção de dispositivos legais que trazem essa prerrogativa, que fazem ali, né, essa menção de que a participação social ela deve acontecer em diferentes âmbitos da política e da gestão ambiental no Brasil, tá bom? Então vamos ver essas diretrizes. A primeira delas que eu trago aqui para vocês é justamente da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, que traz como um de seus princípios lá a educação da comunidade. Então, é uma capacitação para participação ativa na defesa do meio ambiente. Isso está no artigo 2º dessa lei, inciso 10º aí, então, tá? E uma outra coisa super importante que essa lei faz é instituir o maior colegiado participativo que a gente tem em termos de gestão ambiental e política ambiental no Brasil, que é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Então, a primeira lei que traz isso fala, olha, para que isso aqui aconteça, para que a gente atinja os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente precisa ter uma participação ativa da população e com isso, né, para ter essa participação ativa, essa população precisa ter uma educação, precisa entender, né, aonde que a gente quer chegar, a importância do meio ambiente e assim por diante, tá? E esse outro grande passo em termos de gestão ambiental no Brasil, que foi a instituição do CONAMA, tá? O CONAMA é, então, um conselho super importante dentro das questões ambientais, que traz aí várias diretrizes que a gente, inclusive, usa, né, nas nossas ações aí enquanto analistas ambientais, tá bom? A Constituição Federal de 88, que traz lá no artigo 225, que você que está prestando concurso na área ambiental tem que saber esse artigo aqui de cor, tá bom? Então, se você não sabe ainda, já coloca aí em algum lugar para você ir recitando isso como um mantra todos os dias da sua vida, que você tem que estar fixado na sua cabeça, tá? O que esse artigo fala? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e quem? A coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, gente, nesse dispositivo legal, não existe a palavra participação ativa da sociedade, mas quando esse dispositivo fala que impõe tanto ao poder público quanto à coletividade o dever, né, de defender e de preservar o meio ambiente, isso é uma participação ativa, tá, da sociedade. Então aqui a gente também tem essa prerrogativa aí
de participação social na política e gestão ambiental. Lá em 92, a gente teve a Eco 92 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que instituiu a Agenda 21. A Agenda 21 é um processo participativo para sensibilização, mobilização, interação e pactuação entre diferentes setores da sociedade e do governo para políticas, planos, programas e desenvolvimento sustentável, gente. Basicamente, essa Agenda 21 falou, olha, se a gente não unir forças entre diferentes setores da sociedade com o poder público para fazer ações, né, para pensar em ações diferentes, para colocar em prática ações diferentes, a gente não vai conseguir aí alcançar esse tal desse desenvolvimento sustentável que começou a ser tão discutido a partir aí, então, dessa Eco 92, tá? Então, é aqui também um dispositivo importante dessa participação social na política ambiental no Brasil, tá? Aí a gente tem a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 97, que fala também ali dessa gestão descentralizada. Aqui o que é importante é o seguinte, o Brasil é um país continental. Então, seria muito difícil para fazer uma gestão de recursos hídricos que todas as decisões fossem tomadas no ente federal, então aqui em Brasília. Imagina, eu tenho um problema em uma bacia hidrográfica lá no interior de Minas Gerais, um conflito, né? Eu preciso tomar uma decisão ali. Imagina se isso tivesse que vir aqui para Brasília, passar por uma apreciação para depois ter uma resposta. Então, aqui é instituída essa gestão descentralizada e mais ainda são instituídos os comitês de bacias. Nesses comitês de bacias hidrográficas, a gente tem representantes não só da esfera pública, do poder público, mas também da sociedade civil, das empresas que estão interessadas no uso daquele recurso hídrico, de quem é afetado por aquelas ações. Então, aqui a gente já tem uma ampla participação, tá? Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795 de 99, que traz, lógico, né? A educação ambiental, ela já tem essa função de trazer a sociedade para mais perto das questões ambientais no Brasil e no mundo, tá? Mas aqui a gente tem dispositivos específicos dentro da Política Nacional de Educação Ambiental falando dessa participação. Vamos ver aqui, ó. Então, enquanto princípios, gosto sempre de colocar essas cores diferentes aí, para você ter em mente que princípio é uma coisa, objetivo é outra, diretriz é outra, tá? Então, como princípio da Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem, então, né, esse enfoque humanista, holístico, democrático e o quê? Participativo, né? Então, é um princípio da educação ambiental, quer dizer, eu não posso deixar de considerar o enfoque participativo para colocar em prática tudo que eu tenho que colocar dessa política, tá? Outra coisa, concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando essa interdependência entre o meio natural, econômico e cultural, que é a famosa sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é baseada num tripé, que esse tripé é composto, então, por um âmbito ambiental, por um âmbito social e por um âmbito econômico, tá? Então, é isso aqui que precisa ser considerado quando a gente fala de Política Nacional de Educação Ambiental. E é lógico que se eu considero essas três esferas, eu estou automaticamente trazendo ali, então, essa necessidade e essa importância da participação social, tá bom? Como objetivos dessa política, a gente vai ter aqui, então, a garantia da democratização de informações ambientais. Ora, se eu quero fazer uma educação ambiental, eu preciso garantir que todas as informações ambientais sejam acessadas pela grande maioria, ou se não por todos, da população, tá? Então, essa democratização da informação garante que a gente traga essa possibilidade e essa proximidade da sociedade na participação da política ambiental e da gestão ambiental no Brasil, tá? De uma forma geral. Estímulo e fortalecimento à consciência crítica sobre a problemática ambiental e social e incentiva a participação individual e coletiva nessa preservação do equilíbrio do meio ambiente, defesa da qualidade ambiental, sempre trazendo aqui esse valor inseparável do exercício da cidadania na
questão ambiental. Então, todos os objetivos aqui que eu citei para vocês da Política Nacional de Educação Ambiental tenta trazer aqui, né, uma preparação. Olha, primeiro a gente fornece informações, depois estimula uma consciência, um desenvolvimento de uma consciência crítica sobre o meio ambiente. Depois traz essa participação individual e coletiva como algo intrínseco, quer dizer, né? O seu exercício de cidadania tem que estar intrinsecamente, né, muito fortemente ligado à questão ambiental, não tem como a gente separar essas coisas, tá? E aí a gente tem aqui, então, que é pertinente para a nossa aula, né, o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9.985 de 2000 e o Decreto 4.340 de 2002, também traz aqui essa prerrogativa de participação, agora especificamente lá nas unidades de conservação. Então, a gente tem como diretrizes dessa legislação assegurar a participação efetiva das populações locais na criação e implantação de unidade e gestão, implantação e gestão de unidade de conservação, buscar o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, organizações privadas, pessoas físicas, para desenvolver estudos, pesquisas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer, ecoturismo, manutenção, monitoramento e outras atividades de gestão de unidade de conservação e incentivar as populações locais e organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação. Esses aqui são os dispositivos mais importantes que trazem aí, então, essa necessidade de trazer a sociedade para dentro da gestão de unidade de conservação. Então, a primeira preocupação é, olha, as populações locais e as populações tradicionais precisam ter um papel nessa gestão. Por quê? Elas estão sendo afetadas positivamente ou negativamente por essa mudança de condição. Então, a partir do momento que eu crio ali uma unidade de conservação, eu vou afetar todas as atividades que são realizadas naquele local. E aí, essa população ao entorno, inclusive que pode existir dentro da unidade de conservação, ela é afetada. Por isso, ela precisa participar, tá? Então, sempre que eu vou criar uma unidade de conservação, a gente precisa levar isso para a sociedade, né? Levar isso para o debate da sociedade. Olha, a sociedade concorda, o local é adequado e trazer esse debate, tá? Para todo mundo. Na implementação e na gestão também. Tudo que está sendo feito ali, né, precisa ser comunicado e precisa ser debatido, inclusive em termos de votação, né, de capacidade de votar, de decidir com as populações locais, tá? Fora isso, é importante a gente entender que em uma unidade de conservação tem várias ações envolvidas. Dentre elas, né, fora essa parte administrativa, de gestão de tomada de decisão, a gente vai ter também pesquisa científica, a gente tem monitoramento e tudo isso, para que tudo isso aconteça de forma mais eficiente, é importante que a gente tenha apoio na unidade de conservação de outras instituições, tá? Então, de instituições educacionais, sejam privadas, sejam públicas, de empresas públicas ou pessoas físicas que tenham know-how para fazer esse tipo de coisa. Então, é isso que essa diretriz traz, tá? A gente precisa, então, fazer com que o SNUC funcione pensando nessa participação em trazer a sociedade para a gestão da unidade de conservação, tá? A gente tem ainda o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, instituído ali pelo Decreto 5.758 de 2006, que ele fala, né, sobre a implementação do SNUC, mas também dessa ampliação da participação da sociedade. O que isso quer dizer? Esse plano estratégico, ele fala, olha, a gente já tem uma lei, que foi a lei do SNUC que eu te falei ali atrás. Mas esse plano estratégico, ele traz ali, então, mais dispositivos para ampliar essa participação da sociedade na gestão de unidades de conservação. Então, aqui a gente tem como princípio desse plano
estratégico nacional, a participação, inclusão social e exercício da cidadania na gestão de áreas protegidas, tá? Sempre considerando aqui o envolvimento das populações que estão no interior e no entorno dessas áreas protegidas, muito do que a gente já discutiu anteriormente aqui, tá? E aí a gente tem aqui, então, como diretrizes o fortalecimento dos instrumentos existentes de participação, controle social e monitoramento dessas unidades de conservação. Essas são aí, então, os ganhos importantes que a gente tem do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, tá? Fora isso, a gente tem aqui, então, né, dentro desse Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, traz aí, então, né, essa citação especial, essa citação dos sujeitos especiais que podem participar dos conselhos. Então, a gente vai ver que a unidade de conservação precisa ter esses conselhos, a gente vai ver daqui para frente o que é um conselho, como que ele funciona e tudo mais, tá? E aí, esse plano estratégico fala, olha, a gente precisa ter pessoas importantes aqui participando desses conselhos. Então, desses sujeitos especiais aqui, então, né, que a lei cita, são os povos indígenas, por exemplo, tá? Mas a gente pode ter também quilombolas, a gente pode ter comunidades locais. E o que esse plano estratégico fala, olha, todas essas pessoas precisam estar envolvidas na gestão da unidade de conservação e de outras áreas protegidas, tá? Para trazer essa participação efetiva dessas pessoas, desses sujeitos que estão sendo afetados aí então, tá? E também fala da diversidade cultural, que precisa ter instrumentos de participação justamente para ampliar a inclusão da diversidade sociocultural. Quer dizer, esses sujeitos especiais, eles já são, né, por vezes, populações que estão à margem de processos decisórios, né, populações que estão em minoria de representatividade. Então, trazer esses mecanismos, esses instrumentos que facilitem ou que promovam essa diversidade cultural na gestão de unidade de conservação é uma estratégia do Plano Nacional de Áreas Protegidas, tá? A educação ambiental também entra como uma estratégia, né, para então trazer informações aí, formação e qualificação para essa participação na unidade, na gestão de unidade de conservação e a inovação, sempre pensando aí, né, nessa governança diversificada, participativa e democrática e transparente do SNUC, quer dizer, sempre tentando trazer a questão da participação social desses sujeitos diretamente envolvidos, mas também da sociedade como um todo. Daí a necessidade da transparência, tá? De mostrar, então, para a sociedade como um todo tudo que está sendo feito dentro de uma unidade de conservação ou áreas protegidas, tá bom? E aí a gente tem aqui, por fim, a Política Nacional de Participação Social, que é o Decreto 8243 de 2014, que vem, então, como um mecanismo. E aí aqui, gente, é de forma geral, né? Não só focado no SNUC, mas serve para a gente também ali, né, para reforçar essa necessidade dentro da unidade de conservação. Então, fortalece e articula mecanismos e instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil. Então, por meio desse dispositivo, fica muito claro que em vários âmbitos da administração pública federal é necessário que a gente tenha essa participação da sociedade civil por meio desse diálogo e da atuação conjunta. Então, cada local, né, em cada setor aqui da administração pública, a gente vai ter uma forma de participação social e a gente vai conhecer aqui, então, né, como que são as formas de participação social nos conselhos gestores de unidade de conservação. Então, aqui nesse quadro, eu deixo para vocês, né, os conselhos que que trazem aí, então, que foram resultado dessa, para consolidar essa participação social. Então, a gente tem os conselhos de meio ambiente, os comitês de bacias hidrográficas e os conselhos de unidades de conservação,
que vão aí, então, né, acompanhar a implementação da política ambiental e vão também propor regras, vão fazer gestão de conflito, vão estabelecer pactos e compromissos de proteção, preservação e uso do território, quer dizer, vão ajudar a fazer com que aquela política funcione. Dentro da unidade de conservação é isso, vão ajudar na gestão da unidade de conservação, tá bom? Em termos internacionais, a gente tem várias diretrizes que foram sendo discutidas aí ao longo do tempo, tá? Vou ampliar aqui para vocês para a gente entender, então, por exemplo, né? A gente teve ali em 92 o Congresso Mundial de Parques, em que a gente teve aí então esse debate importante falando ali então, né, que a gente precisa ter a participação da sociedade na gestão de áreas protegidas, né? Então, um dos instrumentos que saiu lá desse congresso é isso. Recomenda o reconhecimento das relações entre populações locais e áreas protegidas e a continuidade de valores sociais e culturais, tá? Então é isso, né? Precisa ter esse processo participativo aí na gestão de unidades de conservação. Também ali na Declaração de Bariloche, que fala sobre os parques nacionais e outras áreas protegidas, é essencial fortalecer e ampliar processos de planejamento participativo nas áreas protegidas. Aqui, quando a gente fala da COP, vou ampliar, porque tá ruim de ler, né? Quando a gente fala aqui, então, da COP 5, né? De diversidade biológica, que fala, então, que um dos princípios aqui é a gestão descentralizada e participativa, né? Envolvendo todos os atores interessados com o uso do conhecimento local, visando a compatibilização de direitos de distintos interesses, né? Aqui, Congresso Mundial de Parques também fala, né? Parques, povos e planetas, inspirando soluções, então trazendo essa questão ali dos povos, né? E a COP10 também ali de biodiversidade, né? Conferência das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que, entre outros objetivos, falou ali, né, do papel dos governos e da sociedade na conservação da biodiversidade. Então, fala lá, né, uma das metas é que até 2020 as pessoas teriam conhecimento dos valores da biodiversidade e das medidas que poderão tomar para conservá-la, utilizá-la de forma sustentável, tá? Então, todos esses dispositivos que eu trouxe aqui para vocês são para mostrar que, inclusive internacionalmente, a gente teve esse movimento aí ao longo do tempo, trazendo a prerrogativa, trazendo a necessidade de participação da sociedade na gestão de unidades de conservação, tá? Quais são os benefícios que a gente tem da gestão participativa? São vários, né? São muitos benefícios. Então, a gestão participativa educa para a democracia e o exercício da cidadania, confere maior transparência à gestão pública, contribui para uma sociedade mais democrática e participativa, confere sustentação política e maior efetividade à gestão ambiental, valoriza os diferentes saberes dos envolvidos e a melhor gestão de unidade de conservação, estimula a divisão das responsabilidades entre os envolvidos na gestão, propicia a construção de entendimentos que atendam os diferentes interesses e que estejam de acordo com os objetivos da unidade, favorecem a construção de laços e de confiança entre atores que atuam no território de influência da unidade de conservação, amplia a legitimidade das políticas de meio ambiente, contribui para a integração entre os atores envolvidos, propicia a interação com outros fóruns que atuam também ali, né, nos planos e políticas territoriais, amplia a noção de pertencimento dos grupos sociais que estão relacionados com a unidade de conservação,
promove um processo de aprendizagem social e empoderamento dos atores sociais que estão envolvidos na unidade de conservação, confere um suporte para o processo de gestão e favorece maior comprometimento para cumprir decisões tomadas em conjunto, tá? Então, esses seriam aí os benefícios que a gente teria em relação à gestão participativa, tá bom? Gente, eu vou fechar esse bloco por aqui e no nosso próximo bloco a gente vem falando então sobre os conselhos gestores, como que eles são formados, qual é a estrutura, as diferenças que a gente tem entre conselho consultivo e conselho deliberativo, qual tipo de conselho a gente tem em cada unidade de conservação, e aí a gente vai ver as competências desses conselhos em termos de unidades de conservação, considerando ali então 2 dispositivos legais, tá? Um decreto e uma instituição normativa do ICMBio relacionada então aos conselhos, tá? E aí em seguida a gente faz uma bateria de exercícios relacionadas aí a essas questões da participação da sociedade em gestão de unidade de conservação e dos conselhos gestores e sua estrutura, funcionamento, criação e modificação, tá bom? Te espero nas próximas aulas. Até lá. Tchau!